Oi, gente, meu nome é Cíntia, eu tenho 21 anos, eu sou recém-formada em Biologia e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Eu fui convidada pelo professor Carlos Renato e eu me senti honrada em ser convidada a fazer parte desse projeto. O professor Carlos ministrou aulas de matemática para mim, no Antônio Pratice, e ele foi e ainda é um professor maravilhoso, e eu digo ainda é porque ele dá aula para minha irmã. E eu acho importante começar esse vídeo falando sobre professores, porque professores marcam a nossa história, mas especificamente na minha, foi um professor que foi crucial na escolha do meu curso, me ajudar a escolher o meu curso. E a minha história com a biologia começa no ensino médio, porque antes do ensino médio eu não tinha noção ainda do que eu queria cursar quando terminasse a escola. Tinha algumas ideias, mas não era nada concreto. Eu sempre gostei de ciência, sempre foi uma matéria que eu me dava bem, mas eu nunca tinha visto como uma opção, até chegar no ensino médio, que foi quando eu tive o prazer de conhecer e ter aula com o professor Edilson. Hoje em dia ele não dá mais aula no Antônio Pratice. Eu tive aula com ele no primeiro e no segundo ano do ensino médio, no terceiro infelizmente eu não tive. Mas esses 2 anos que eu tive aula com ele foram o suficiente para ele fazer eu me apaixonar ainda mais pela biologia. As aulas dele eram maravilhosas, era uma aula que eu mais prestava atenção, porque era uma aula que eu gostava, não só pelo assunto, mas também pelo professor, porque ele era um ótimo professor. E eu decidi, depois de um tempinho no ensino médio, que eu queria cursar biologia. E eu falei isso pra ele, eu falei, professor, eu tô pensando em cursar biologia. E ele sempre me incentivou, sempre mesmo. Eu me apaixonei pelas aulas e ele sempre me incentivou. Desde o primeiro momento que eu falei pra ele, que eu comentei com ele, que eu tava pensando em cursar biologia, ele sempre incentivou. E diferente de outras pessoas que eu conheci ao longo da vida, pessoas inclusive da área, que não me incentivaram. Nessa mesma época do ensino médio, eu estava fazendo um jovem aprendiz, e nesse jovem aprendiz, numa conversa, me perguntaram o que eu queria cursar depois que terminasse a escola. E eu falei que era biologia que eu queria. E essa pessoa em específico me falou que era formada em biologia e que não estava na área e que isso ia acontecer comigo também. E o que era pra me desmotivar, na verdade parecia que motivava mais, porque quanto mais falava que eu não ia conseguir trabalhar na área, que eu não ia conseguir me firmar na área de biologia depois que terminasse, mais eu queria cursar biologia. E teve um trabalho em específico que o professor Edilson passou que me fez realmente entender que eu queria biologia. Foi um trabalho sobre câncer e eu me aprofundei nas pesquisas daquele trabalho, ficou um trabalho muito bom. E foi nessas pesquisas que eu percebi que era aquilo que eu queria estudar. E a gente que escolhe biologia escuta muitas coisas ruins, de que biologia não dá dinheiro, que biologia não é valorizado, que biologia não tem emprego. Realmente, biologia não é valorizado no nosso país. Mas a gente tem o nosso lugar, sim, aqui, tá? E é um lugar muito importante. Vale muito a pena você estudar sobre todas essas vidas que existem nesse mundo e todas as suas importâncias e suas significâncias nesse mundo. Eu terminei o ensino médio em 2019 e em 2020 eu entrei na faculdade. E foi um começo de faculdade muito difícil, porque eu entrei na época da pandemia. Então eu entrei e já tive que ficar em casa. Aí você imagina você ter aulas de biologia remotamente. E biologia é um curso que precisa de aulas práticas e não teve no começo, então foi bem complicado mesmo. Eu tive matérias que precisavam muito da aula prática e não tinha. E acho que em 2020, final de 2021, começou a ter as práticas presenciais, ou foi no começo de 2022, voltaram as práticas presenciais.
tanto eu quanto a minha turma conseguimos concluir o curso. Em 2021, eu consegui um estágio na área. Eu comecei a estagiar no Museu Catavento. De longe, o melhor estágio que eu já tive. O Museu Catavento é um museu de ciências, inclusive recomendo vocês a irem. E lá dentro tem o borboletário. E eu estagiei no borboletário do Museu Catavento. E foi o museu que me fez ter um afeto maior pela área dos insetos e pela área da educação. Porque lá no museu, além do manejo dos animais, das lagartas, das borboletas, dos ovos dela, além de todo esse trabalho que a gente tinha, um trabalho lindo, inclusive, que é de recolher os ovos, de acompanhar todo o crescimento desde o ovo eclodir até a lagarta crescer, se alimentar, a gente que dava os alimentos delas, e acompanhar todo esse crescimento até ela se tornar uma pupa, e da pupa ela eclodir e virar uma borboleta, era lindo demais. E a gente também fazia monitoria, então ia a escolas, instituições e às vezes visitantes espontâneos. Na maioria das vezes eram escolas, mas tinha visitantes espontâneos também e tinha as sessões do borboletário. Então iam lá os alunos e a gente fazia uma visita guiada no borboletário, falando absolutamente tudo sobre borboletas, desde todo o ciclo de vida delas, até as suas formas de proteção, alimentação, reprodução, tudo isso a gente ensinava para, no geral, crianças lá no borboletário. Inclusive, o meu TCC da faculdade foi sobre mimetismo em borboletas, porque lá no borboletário tem uma borboleta que faz o mimetismo, que é quando você imita outro animal para parecer maior ou para afastar os predadores, que é a borboleta olho de coruja. E o meu TCC foi sobre isso, foi sobre mimetismo em borboletas. Não citando somente a borboleta olho de coruja, mas diversas outras e diversos outros tipos de mimetismo. Depois que eu saí do museu, eu fiquei um tempo desempregada. Depois eu consegui outro emprego que não era na área. E para conseguir terminar minha faculdade. E depois que eu terminei, um pouco antes de eu terminar, eu consegui um emprego na área, que era de agente de meio ambiente, que foi uma experiência totalmente diferente do museu, né? Mas que também me abriu muitas portas e me ensinou muita coisa. Também contribuiu muito para a questão da educação, porque a gente fazia um trabalho de projeto em escolas e ONGs com crianças, falando sobre meio ambiente. Então, tinha alguns temas muito legais que a gente falava sobre, e é muito gratificante quando você ensina algo para um serzinho tão pequeno, que são as crianças. Então, tanto no museu quanto nesse outro emprego que eu tive, foi onde despertou a minha vontade de seguir para a área da educação também. No museu era mais focado na questão dos insetos, na questão das borboletas. E nesse outro emprego que eu tive, tinham temas mais gerais de meio ambiente. Então, era meio ambiente, saneamento básico, ODS, gestão de resíduos. Eram temas bem legais para ser tratado com essas crianças. E a gente sempre tinha uma dinâmica para passar com eles. E a cada encontro que tinha com as crianças, eu gostava mais de estar com eles. Então, foi aí que eu decidi que depois que eu terminasse o bacharel em ciências biológicas, porque você pode fazer os dois ao mesmo tempo, pode fazer bacharel e licenciatura ao mesmo tempo. Mas na época, lá em 2020, eu não quis, eu quis só fazer bacharelado. Mas depois que eu terminei, eu decidi fazer a formação pedagógica para não licenciados, que é um curso para completar a sua formação para você poder dar aula. E uma coisa que eu acho importante citar desse último trabalho que eu tive é uma colega de trabalho que foi muito importante para mim, tanto em questão de amizade quanto da questão profissional.
Ela é formada em biologia, ela é mestre em geoprocessamento e ela foi muito importante na questão de reacender a chama da biologia. Porque depois que você termina a faculdade, você fica um pouco perdido. Se você vai conseguir emprego, se você vai se achar na sua área. E ter uma pessoa dessa do lado, uma pessoa inteligentíssima, que sabia muita coisa, que me ensinou muita coisa. E ter uma pessoa dessa assim do lado é crucial nesses momentos. Eu agradeço demais por ter conhecido ela. E é conhecendo essas pessoas que você vê, como eu disse que a biologia é muito abrangente, que o biólogo ele tá em todos os lugares, ele pode estar em todos os lugares. Então, eu estagiei no museu, que era uma coisa, depois eu arrumei um emprego como agente de meio ambiente num canteiro de obras, era gestão ambiental, era totalmente outra coisa. E ela que é mestre em geoprocessamento e os meus colegas que terminaram a faculdade foram para outras áreas, laboratório, biologia marinha. Então, é algo que você não precisa seguir uma linha. Você tem muitas opções. A mensagem que eu quero deixar é que você não precisa se limitar naquilo que você quer. Sempre vai existir pessoas que não vão te incentivar, que não vão te apoiar, mas também existem pessoas que te apoiam. Então, se cerca dessas pessoas, dessas pessoas que te incentivam a fazer aquilo que você escolheu pra você. Porque só assim você consegue ir pra frente e consegue encontrar o seu lugar no mundo. Então, eu agradeço todas essas pessoas que eu citei aqui no vídeo, que foram de extrema importância. Todos os meus professores do ensino médio, principalmente o professor Edilson, os meus professores da faculdade, que foram extremamente importantes e ensinaram tudo que era necessário e possível, eles ensinaram. E também a essas pessoas que eu conheci ao longo da vida que me incentivaram a continuar. E eu espero que esse vídeo sirva para ajudar alguém também que pode estar confuso, que pode estar sem saber ainda o que quer, se tá na dúvida. Eu espero que esse vídeo ajude, assim como essas pessoas me ajudaram. É isso. Beijo.